Olá, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro sobre direito processual constitucional e como nós estamos fazendo já, e vocês puderam observar nas duas primeiras aulas. Primeiro, estamos passando por uma breve revisão sobre o direito constitucional, alguns de seus institutos, para chegarmos efetivamente nas ações constitucionais. Só relembrando a todos que quando pensamos em processo constitucional ou em ações constitucionais, nós podemos compreender, visualizar essas ações em duas categorias. A primeira categoria nós chamamos de remédios constitucionais, e a segunda categoria, as ações de controle de constitucionalidade. Então, nós estamos caminhando nessa revisão da parte geral do direito constitucional até direitos fundamentais, para então iniciarmos o estudo sobre as ações de proteção aos direitos fundamentais. Remédios constitucionais têm essa função, têm essa finalidade de tutela, de proteção a direitos fundamentais. Mas conversaremos sobre isso no momento certo, no momento oportuno. O nosso tema hoje é poder constituinte. Poder constituinte é a possibilidade, de se criar uma nova Constituição ou a possibilidade de alterar uma Constituição existente. A ideia do poder constituinte é um elemento de poder, né, um exercício de uma função de criação. E aí a de constituição, o termo constituinte, ele nos deve levar para esse lugar, para a compreensão de que se trata de algo que constitui, algo que cria, algo que forma. O poder constituinte, ele tem essa característica, essa função formadora, e especificamente quando falamos de poder constituinte do Estado, nós estamos diante de um poder de formação constitucional. E aí nós podemos ter uma formação de uma nova Constituição, assim como o Brasil já experimentou de várias constituições, ou também podemos ter a modificação de uma Constituição já existente. Então, o ponto de partida é poder constituinte, é um poder de constituir, de criar, de formar uma Constituição ou de modificá-la. Essa é a ideia básica. E esse poder constituinte, ele se divide em dois. Nós temos o poder constituinte originário e temos o poder constituinte derivado, né, ou também chamado de reformador. Então, poder constituinte originário é um, poder constituinte derivado ou reformador é outro, né? Aquele poder que cria uma nova Constituição, produz um novo texto constitucional na sua inteireza, na sua completude, nós chamamos de poder constituinte originário, porque ele origina, ele dá origem a uma nova Constituição. Agora, se nós tivermos uma Constituição já existente, né, vigente, e quisermos alterar, modificar essa Constituição, essa modificação se dá fazendo-se uso do poder constituinte derivado ou poder constituinte reformador. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dessas modalidades, né? Cada uma dessas modalidades do poder constituinte. O poder constituinte originário, aquele que produz uma nova Constituição, ele possui características, e é bastante comum que essas características sejam cobradas, sejam exigidas dos senhores, né? E a doutrina, ela vai dizer que o poder constituinte originário, ele tem como característica ser inicial, autônomo, ilimitado juridicamente e incondicionado. Então, nós temos características importantes para a compreensão do poder constituinte originário. Inicial, por quê? Porque ele inicia, ele dá origem a uma nova Constituição. Autônomo, no sentido de não ser dependente de algo, dono de si, para criar uma nova Constituição, ilimitado juridicamente, e a ideia aqui é bastante simples: se a Constituição é o nosso texto normativo mais importante, mais relevante dentro da estrutura de um Estado democrático de direito, ela não possui nenhuma limitação, porque não existe um outro texto normativo, do ponto de vista pátrio, do ponto de vista nacional, superior à Constituição. Então, ela não, essa limitação jurídica que poderia existir seria decorrente de outros textos normativos, mas como nós estamos diante do maior no sentido de principal, mais forte, mais relevante texto normativo do país,
ele não possui limitação a textos inferiores a ele, e acaba sendo natural, é uma questão de hierarquia, certo? E incondicionado, porque há uma liberdade na produção de uma nova Constituição e não, em tese, né, não existem condições para exercer e criar uma nova Constituição. É claro que quando nós pensamos nessas características e em um poder originário, poder constituinte originário, que seja, em tese, inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado, é é importante pensarmos e fazermos algumas críticas ou ponderações acerca disso. Então, uma das críticas possíveis de serem realizadas é a influência ou até mesmo a interferência do direito internacional, e aqui nós estamos falando de um direito internacional público, no ordenamento jurídico interno, no ordenamento jurídico nacional. Então, aqui temos um ponto de reflexão. Vamos pensar, de forma prática. Se o Brasil hoje quisesse produzir uma nova Constituição, deixaremos de lado a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 para produzir um novo texto constitucional, Constituição da República Federativa do Brasil de 2024. Um exemplo, né? O Brasil poderia criar de maneira completamente ilimitada, incondicionada, autônoma, independente? Aqui é uma reflexão que merece ser feita, mesmo porque o Brasil ele ratifica, ele é signatário, de grande parte das convenções internacionais de proteção a direitos humanos, por exemplo. E essas convenções possuem regras, diretrizes limitadoras. E aí? Vamos pensar, será que poderia ser criada uma nova Constituição no Brasil, para permitir a pena de morte? Um exemplo bastante didático, né? E o Brasil é signatário de tratados internacionais que não permitem a pena de morte. Como que fica? Ou como ficaria essa situação, né? Então, algumas pessoas, elas vão sustentar uma ideia de que o poder constituinte originário, ele não é tão ilimitado assim. Ele se submeteria às regras de direito internacional caso o país deseje permanecer dentro dessa organização internacional montada, né, com uma finalidade específica, inclusive. Mas, mesmo assim, e aí a importância da reflexão crítica sobre as coisas, nós sabemos que um país, a partir do instante em que ele faz parte, né, ele adere a um tratado internacional, ele ratifica um tratado internacional, ele não está obrigado a nele permanecer para todo sempre. É possível que o Estado, e que estamos falando de Estado como sinônimo de país, denuncie o tratado. E denunciar o tratado é sair. Então, ao sair, em princípio, ele não se submeteria às regras previstas ou existentes neste tratado, perdão. É claro, gente, que nós estamos traçando aqui conjecturando, né, circunstâncias teóricas, do ponto de vista da realidade, ainda mais de uma realidade globalizada internacional, não é tão simples assim e muito menos desejável que o país se isole, internacionalmente falando. Mas, do ponto de vista teórico, para produzir uma nova Constituição, daria para continuar sustentando a ideia de ser ilimitado, de ser incondicionado, na medida em que o país se encontrar entraves nas regras internacionais, ele pode sair dessa organização, deixar de fazer parte deste grupo. Haverão consequências? Certamente, mas aí é uma questão de decisão política, né? Aí é uma questão de análise. Eu sou um forte defensor do direito internacional, mas nós precisamos pensar o cenário de uma maneira bastante aberta. Não se está levantando qualquer tipo de bandeira, é uma questão teórica. Então, poder constituinte originário é um poder de formação de uma nova Constituição. Características doutrinárias: inicial, autônomo, ilimitado e incondicionado. Ah, será que é mesmo por causa das questões internacionais? Ora, se o país pode romper com as suas relações internacionais, em tese, sim, ele pode produzir uma nova Constituição.
sem freios, né, na maneira de escrever ou de colocar ali as regras. É claro que isso não é o que provavelmente aconteceria. E é claro que se o país quiser permanecer junto às organizações internacionais, aí nós não teremos essa característica de incondicionado ou de ilimitado. Para produzir uma nova Constituição, nós teríamos várias questões que precisariam ser analisadas e que precisariam ser respeitadas. Tudo bem? Então, com isso, nós fechamos a ideia do poder constituinte originário. O derivado, poder constituinte derivado ou reformador, é essa possibilidade de alteração da Constituição. Nós trabalhamos na aula passada sobre classificação da Constituição. E nós vimos que a nossa Constituição ela é rígida. E o que significa ser rígida? Ela permite alteração. Só que essa alteração ela é feita de uma maneira um pouco mais solene do que se fosse uma lei ordinária, do que se fosse uma lei complementar. Como que se altera a Constituição? A Constituição ela é alterada por meio de um procedimento, por um processo legislativo chamado emenda constitucional. Emenda constitucional prevista no artigo 60 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, lá no artigo 60, ele diz que a Constituição poderá ser alterada, emendada, né, por propostas de um terço dos membros do Congresso. Enfim, aí nós temos alguns parâmetros que precisam ser observados. O que altera uma Constituição não é uma lei ordinária, não é uma lei complementar, não é uma lei delegada, muito menos um decreto ou um ato normativo secundário. O que altera uma Constituição é uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional, para ser aprovada, precisa de uma votação favorável de 3/5, uma maioria de 3/5, bastante qualificada, em 2 votações em cada uma das casas do Congresso Nacional. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Legislativo Federal, ele é composto por 2 órgãos. Então faz parte do Legislativo Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Uma emenda à Constituição, ela é votada nas 2 casas, ela precisa passar por 2 votações na Câmara dos Deputados e 2 votações no Senado Federal. E importante, essas votações não podem acontecer na mesma sessão de votação. Então abre-se uma sessão para pegar os votos dos deputados, por exemplo, se for uma situação, né, de estar passando pela Câmara dos Deputados, tem que ter a aprovação por 3/5. Depois, em um outro momento, numa outra sessão, é feito de novo a votação, precisa passar de novo por maioria de 3/5. E a mesma situação deve acontecer no Senado. Tendo tido essas 2 aprovações, essa dupla aprovação, ambas por 3/5 em cada uma das casas do Congresso Nacional, essa emenda constitucional, ela entra em vigor e ela altera a Constituição, ok? Então, é importante verificar essa possibilidade. A nossa Constituição ela pode ser alterada, ela pode ser emendada. Existem direitos que não podem ser suprimidos, não podem ser retirados. O melhor exemplo para verificarmos esses direitos que não podem ser suprimidos, não podem ser alterados, é o artigo 60, parágrafo 4º, né, quando a própria Constituição diz que aqueles assuntos, aquelas matérias não serão objeto de emenda constitucional. O que que ela está dizendo? Ela está dizendo que aquelas matérias, elas não são passíveis de questionamento. Elas não podem ser retiradas, revogadas, enfim, elas não podem sofrer qualquer tipo de supressão, de redução. E aí são as cláusulas pétreas, né? Forma federativa do Estado, o exercício do direito a voto, direitos fundamentais, temos exemplos ali que são colocados. É importante dar uma olhada no artigo 60 antes de fazer uma prova, é um artigo que cai com uma certa frequência. O poder constituinte derivado ou reformador, ele também tem as suas características. Ele é secundário, ele decorre do, do primário, né, que é originário, ele é limitado e ele é condicionado. E essa limitação, e esse condicionamento, né, que acontece, ele é feito pela própria Constituição. O poder constituinte derivado, para ele ser possível de ser exercido, ele tem que ser disciplinado na Constituição. É o que acontece na nossa, né? A redação do artigo 60 é a forma como o legislativo
eh, escolheu para disciplinar o exercício do poder constituinte derivado, colocando ali uma possibilidade de alteração ou de modificação da Constituição. Bem, bom, para fecharmos essa nossa conversa de hoje, desse momento, né, dessa aula, o último ponto é o que acontece com essa nova Constituição em relação a todas as normas anteriores a ela. Quando uma Constituição entra em vigor, ela ingressa em um ordenamento jurídico bastante pronto e numeroso. Quando a Constituição de 88 entrou em vigor, ela entrou em vigor em um momento em que todas as demais normas existentes no Brasil eram anteriores a ela, ou seja, foram produzidas quando essa nova Constituição não existia. E aí, né, o que fazemos em relação a isso? Aí nós temos uma análise de compatibilidade. As normas anteriores à nova Constituição, elas são analisadas, elas são verificadas, né, em detrimento, em relação a essa nova Constituição. E se essas normas anteriores à Constituição nova elas forem compatíveis com a nova Constituição, elas serão recepcionadas. E aqui é um fenômeno chamado de recepção constitucional. Então, o que é recepção constitucional? É o acolhimento pela nova Constituição de uma lei anterior a ela. Então, essa nova Constituição está olhando para as outras normas produzidas antes dela e dizendo: mesmo vocês sendo mais velhas do que eu, vocês são compatíveis com os valores, com os parâmetros que eu trago, que eu consagro e que eu identifico como verdade a partir de agora. Então, nós temos esta verificação, e aí, se as normas anteriores foram compatíveis, elas são recepcionadas, e se elas forem incompatíveis, elas não serão recepcionadas. Então, aqui nós fazemos uma análise de compatibilidade material. Isso é uma questão bem importante. A compatibilidade que se analisa para a recepção ou não recepção da norma anterior à nova Constituição, ela é somente sobre o aspecto valorativo, sobre o seu conteúdo, e não sobre a sua forma de elaboração. Nós não questionamos se a maneira como essa norma apareceu, o critério de votação, ele está de acordo com a nova regra, né? Um exemplo muito claro para nós entendermos isso é a recepção do Código Penal pela Constituição de 1988. Então, nós temos um Código Penal de 1940, que se você pegar a primeira folha do Código Penal, você tem lá escrito decreto-lei. Decreto-lei é uma figura normativa que não mais existe. A Constituição de 88 não prevê decreto-lei. Tem decreto, mas isso é uma outra coisa. Mas decreto-lei, com essa nomenclatura, nós não temos mais. Ah, mas aí o que eu faço com os decretos-leis anteriores, e obviamente anteriores à Constituição, porque depois dela não tinha mais como fazer decreto-lei. O que eu faço? Eu os analiso materialmente. Eu analiso o conteúdo deles, não a maneira como eles foram elaborados. Então, o Código Penal, apesar de ter sido feito na década de 40, né, 1940, como um decreto-lei, ele foi recebido pela Constituição, recepcionado pela nova Constituição por ter compatibilidade material, e aí recebido como se fosse uma lei ordinária. Simples assim. Então, o fenômeno da recepção constitucional é uma análise de compatibilidade material, de compatibilidade de conteúdo, valorativa, da Constituição atual em relação às normas anteriores. Tudo bem? Então, encerramos aqui essa nossa aula. Um abraço, até a próxima.